Bom, eu acho que eu falei exatamente isso. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um filme chamado O Veneno da Madrugada, com, com, com o Rui Guerra, por exemplo, que é, eu fui eu fui estudando o roteiro, fui estudando, fui estudando. Eu tenho uma mania de fazer assim. Eu pego o roteiro, não só as palavras que me vêm na cabeça quando estou lendo o roteiro, como no próprio papo nas conversas com o diretor, surgem palavras assim. Então, por exemplo, o filme do Rui se passava de noite e chovia, se passa durante uma noite. E chove do começo ao fim do filme. Todo plano do filme tem chuva. A não ser aquele plano dentro de casa que você não vê a janela, então não tinha chuva. Mas se você visse a janela, tinha que chover na janela. Então chovia o tempo todo de noite. Então era assim, as palavras que me vinham na cabeça. Úmido, úmido, lodo, do ponto de vista da cor, era ocre, musgo. Eu vou fazendo quase que um catálogo de palavras, uma cartografia de palavras que remetem ao universo daquilo que eu estou estudando. E aí eu começo a falar com aquelas palavras, em cada página do roteiro aquilo lá tem anotado, ou então uma lista, e eu vou me relacionando com aquilo. E nessa brincadeira, deu um estalo. Eu falei Kate Kovic. Kate Kovic é uma mulher polonesa, naquela região ali, meio Polônia, meio Rússia, não sei o quê, que é uma pintora, uma mulher que faz estilogravura e desenho e pintura. E aí o filme era escuro, né? Porque era de noite. Mas tinha a luz, né? A luz. Então eu falei, porra, aí fui lá na Kate Kovic e comecei a descobrir que a fotografia desse filme tinha muito a ver com o pictórico daquela mulher, aquele trabalho daquela mulher, né? E aí, de repente, eu falei assim, Guild. Aí o Guild, ele tem uma gravura, uma xilogravura famosa, que é uma coisa noturna, assim, e tem uma pessoa com um guarda-chuva vermelho. Tudo preto, aquele guarda-chuva vermelho. Eu me arrepiei todo quando eu me lembrei disso. Fui lá na minha estante, quando eu vi, eu falei, ué, é isso aqui. E era tudo noturno. E a xilogravura tem o preto e o branco. Os meios tons na xilogravura não existem. Eu enlouqueci quando eu vi isso, porque aí eu comecei a ver que o que é que eu fiz? Eu comecei a entender que o filme era preto e amarelo. Preto da noite e o amarelo do fogo, que está contido aqui nesse aqui, ó. Isso aqui é fogo. Isso aqui isso aqui, ó, que está batendo aqui na minha mão, chamada luz. Isso é um filamento incandescido, é um curto que está dentro dessa lâmpada, que o curto é contido porque o curto, entre um polo e o outro do curto, tem um filamento de tungstênio, que aí o curto queima, aquilo acende e ilumina. A lâmpada é um curto, por isso que ela tem vida, a lâmpada de tungstênio tem vida limitada, porque o fogo queima. Então, eu falei o fogo, preto e o branco no meio. Então eu fiz um filme preto, amarelo e branco, e com a chuva no meio. E aí eu comecei a descobrir que tinha que a menina do figurino chegou, a Kika Lopes, chegou para mim com a capa. O personagem usava uma capa. E ela chegou com duas capas, uma de feltro, uma coisa assim que absorvia a luz, e uma outra de como fosse uma borracha, porque para andar na chuva e tal, mas era capa que... Quando eu vi a capa de borracha, aquilo brilhava. Você evita isso em fotografia. Eu falei, mas é isso que eu quero. Eu vou lidar com esse brilho da capa. E eu falei assim, se você quiser, você ainda pode passar alguma coisa nessa capa, que quando a água bater nisso, na noite escura, vai ser o preto brilhando, que é uma das coisas mais difíceis de fotografia. E eu fui por esse viés até o fim.
Então eu só descobri porque o processo de lidar com os elementos do próprio filme, do próprio roteiro, eu levei à exaustão aquilo. E assim eu procedo dentro. Cazuza, que foi uma fotografia que, apesar do câmera não ter assinado, é uma fotografia meio também do câmera, porque eu dirigi o filme junto com a Sandra e ele fez muita coisa junto comigo, me ajudou muito. Mas a concepção, o conceito geral da fotografia do Cazuza, do filme Cazuza, de onde é que vem? Dos VHS e dos Super 8 do próprio Cazuza. Quando chegou às minhas mãos o material filmado por ele, pelos amigos dele, em brincadeiras, nas excursões, nas viagens para o interior, para Petrópolis, não sei, para praia, Europa, cacete, com câmera de vídeo e com câmera de Super 8, quando eu vi aquilo, eu falei assim, a fotografia está aqui, eu não vou inventar nada. Importei diretamente aquela fotografia eu falava no ouvido do câmera, toda vez que a gente rodar um plano, eu falava no ouvido do câmera, você não está empunhando uma câmera, você está empunhando uma guitarra desafinada. Use essa câmera como... Não procure prender, segurar o quadro, solta o quadro, deixa. Se ele tiver... E se você vê o filme, você vê que o filme balança o tempo todo. Tem uma sequência lá que ele sai correndo atrás do ator. Um momento mais importante do filme, por sinal. Eu não inventei, eu copiei a fotografia do próprio Cazuza. Eu queria que, se fosse possível, que o próprio Daniel Oliveira fizesse a câmera do filme, se fosse possível. Porque ele estaria fazendo o Cazuza filmando a si próprio. E não eu operando uma câmera ou o meu câmera operando uma câmera, compreende? A fotografia vem daí. E aí, tecnicamente, eu fiz pior ainda. Eu vou tentar explicar muito rapidamente para ver se a gente entende. Quer dizer, você pode filmar em 35, que é uma bitola larga, ou você pode filmar em 16 e depois você leva para o laboratório e amplia esse 16 para a bitola 35 para passar no cinema. Quando você faz a ampliação desse 16 para o 35, você tem uma perda de qualidade. Só que hoje em dia você pega esse 16 e tem uma técnica de você passar para o 35 através do digital, através do processo digital de finalização, com muita qualidade. Eu fiz o seguinte, eu peguei esse 16, ampliei para um positivo 35 e refotografei no laboratório o 35, ou seja, eu destruí a imagem do 16, eu prejudiquei, eu sujei, eu errei no processo de passar para esse positivo e depois refotografar esse positivo por internegativo, etc., dentro do laboratório, sem utilizar nada de computador, só puramente revelação de filme, pelo processo analógico, eu fui destruindo a fotografia. Por quê? Porque a fotografia lá do Cazuza era uma fotografia amadora. Ela não tinha qualidade profissional. Mas era a maneira deles, e eu estava fazendo a vida deles. Tinha uma banda, os amigos e ele, fazendo uma interpretação, uma representação do que era o Cazuza naquela época. Então eu transpus, a gente não estava transpondo, ou transformando esse grupo de atores como se fosse na década do Cazuza, a fotografia foi junto. E como referência, o que eu encontrei lá neles. Então, é boa, é ruim, não importa. Ela é tirada daí. Essa é uma... Eu citei 2 exemplos para ver a maneira de eu trabalhar. O Chega de Saudade, por exemplo, qual foi a minha proposta? Bota essa câmera na mão.